Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem importante que trata da adição de frações. E aí é importante nós sabermos o seguinte, que em relação às frações nós podemos resolver qualquer uma das 4 operações matemáticas básicas, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Nessa nossa aula vamos então trabalhar primeiramente a adição entre as frações. E também é importante você verificar que, em relação à adição de frações, nós temos 2 tipos diferentes, porém bem importantes, tá? Um deles é quando os denominadores são iguais. O outro deles é quando os denominadores são diferentes. Então, é importante sempre você verificar nas frações em relação ao valor que vem embaixo, que são os teus denominadores, tá? Qual é a regrinha? Quando você tiver a adição entre 2 frações, sendo que dessas 2 frações os teus denominadores são iguais, você faz o seguinte, sendo eles iguais, você irá repeti-lo no resultado, tá? E os valores de cima, que são os numeradores, você resolve a adição entre eles normalmente. Logo então, 8 mais 12 equivale ao resultado igual a 20. Então, nós teremos 20 sobre 2. Agora, por que aqui no resultado final está como sendo igual a 10? Importante, você tem que lembrar sempre que a fração equivale a uma divisão. E, de repente, durante a operação, a resolução, aliás, de qualquer uma dessas operações matemáticas, pode ser que o resultado final equivalha a uma divisão exata, o que aconteceu aqui nesse caso. Então, aqui eu tenho 20 dividido por 2, onde essa divisão é igual a 10. Por isso que o resultado aqui ficou igual a 10. Legal? Então, sempre fique atento em relação a isso. No próximo exemplo, eu tenho a adição entre 3 frações. Importante você verificar que não existe um limite de quantidade de frações que podem ser adicionadas, que podem ser somadas, tá bom? Esse limite não tem, né? Então, aqui nesse caso, é o seguinte, olha só. Nessas 3 frações, em todas elas, os denominadores são iguais. Logo, então, a gente repete esse denominador no resultado final. E aí, assim como a gente fez aqui em cima, eu vou somar todos esses 3 numeradores. Quer dizer, eu vou somar todos esses 3 valores numéricos que estão na parte de cima da fração. Então, nós teremos, olha só, 1 mais 5 é igual a 6, automaticamente 6 mais 3 é igual a 9. Legal? Então, nosso resultado final é 9 sobre 13 ou 9/13. Perfeito? Mesmo esqueminha a gente vai fazer na adição que está aqui embaixo, no nosso terceiro exemplo, tá? Em todas as 3, reparem que os seus denominadores também são iguais. Então, o resultado final deverá ter o seu denominador igual a 23, já que 23 é o denominador de cada uma dessas 3 frações. Em seguida, a gente resolve a adição entre os valores que estão aqui em cima. Portanto, 14 mais 7 é igual a 21 e 21 mais 2 é igual a 23. Olha o detalhe importante. Eu tenho aqui 23 sobre 23, ou 23/23. De novo, não se esqueçam que a fração sempre equivale a uma divisão. E aqui nesse caso, eu tenho uma divisão entre 2 valores iguais. E sempre a divisão de 2 valores iguais quaisquer, sempre o resultado é igual a 1. Por isso que aqui no final ficou igual a 1. Legal? Agora, um outro tipo de operação de adição é quando os denominadores são diferentes. E aí tu pode pensar, poxa, peraí, são diferentes, então eu posso somar em cima, somar embaixo? Quem dera fosse fácil assim, né? Mas não é. Reparem, aqui eu tenho meio, ou 1 sobre 2, mais 3/4, mais 5/6. E aí, essa fração aqui equivale a essa fração que está após a igualdade. E aí tu repara o seguinte, professor, peraí,
Eu tenho aqui 2, eu tenho aqui 4, tenho aqui 6. Por que que no resultado final aqui apareceu 12? Simples. Porque esse 12 é o nosso MMC. MMC entre quem? Entre os denominadores. Logo então, pessoal, muito cuidado com isso, tá? Para que você possa realizar a operação de adição entre frações com denominadores diferentes, inicialmente você deverá e obrigatoriamente calcular o MMC entre os denominadores. Eu vou te mostrar aqui por que o nosso resultado passou de 2, 4 e 6 para 12. Legal? Olha só então. Quando nós vamos calcular o MMC entre dois ou mais valores, fica muito mais fácil fazer esse cálculo mediante a decomposição em fatores primos, tá? Então aqui eu vou calcular o nosso MMC, perfeito? Como o primeiro número primo é 2 e nós temos aqui números pares, então eu vou começar essa divisão por 2. Portanto, teremos o seguinte, olha só. 2 dividido por 2 equivale a 1, beleza? 4 dividido por 2 é igual a 2, 6 dividido por 2 é igual a 3. Repare aqui que nessa próxima linha ainda nós temos números pares, tá? Logo então, a divisão por 2, ela deverá ser continuada. Só que, já que esse primeiro resultado já foi igual a 1, esse 1 deverá ser repetido até o final. Então aqui 1 se repete e vamos continuar. 2 dividido por 2 é igual a 1. 3 divide por 2 de forma exata? Não. Já que essa divisão não é exata, esse valor da esquerda também deverá ser repetido. Então aqui a gente repete o 3. Perfeito? Então olha só, pessoal, como esses dois valores ambos são iguais a 1, eu já vou só repeti-los até o final. E aí só nos resta esse 3. Então eu divido por 3, já que não foi possível dividi-lo por 2, e o 3 é o próximo número primo após o 2. 3 dividido por 3 equivale a 1. Logo, então, quando todos os valores da decomposição do lado esquerdo desse traço vertical forem iguais a 1, a nossa decomposição aí parou. E aí, como é que a gente faz para determinar esse MMC? Você pega todos os números primos que estão aqui do lado direito e resolve a multiplicação entre eles. Então, reparem, 2 vezes 2 vezes 3, certo? É o que nós temos aqui, ó. Então, eu vou resolver a multiplicação entre esses três valores. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12, que é o resultado da multiplicação entre esses três valores, automaticamente é o resultado do nosso MMC. Por isso que, na fração, aqui embaixo ficou igual a 12. Legal, pessoal? Agora, detalhe importante, tá? Uma coisa é você resolver e determinar o MMC entre os denominadores. Pessoal, cuidado! Não existe MMC entre os valores de cima, somente com os valores de baixo. Perfeito? Agora, olha só. Por que que desse 12 tem esse traço aqui azul com o sinal de divisão? E em seguida, por que que daqui tem esse traço vermelho com o sinal de multiplicação? Simples. Porque quando você resolve e quando você acha o resultado do teu MMC, tu tens que pegar esse resultado e dividir por cada um desses denominadores. Em seguida, esse resultado que você achar, tu vai multiplicar com cada um dos numeradores, referente ao seu denominador. Vamos mostrar aqui passo a passo o que é isso. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, que é o que está aqui em cima, é 6. Por isso que aqui é 6. Próximo. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, que é o que está aqui em cima, é 9. Por isso que aqui é 9. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 5, que é o que está aqui em cima, equivale a 10. E aí, depois que você faz todo esse trâmite,
Você divide e depois multiplica. Logo, então, você vai resolver a adição entre os valores que estão ali em cima, tá? E aí eu vou colocar esse resultado aqui embaixo, perfeito? Então, eu vou ter igual, passar aqui o traço. 6 mais 9 é igual a 15. Aqui, ó, 6 mais 9 é igual a 15. Logo, então, 15 mais 10 é igual a 25. Então, aqui eu tenho 25. E aí, nesse caso, o 12, que é o nosso denominador, ele sempre deverá ser repetido. Logo, então, moçada, o nosso resultado final dessa adição com denominadores diferentes, onde nós trabalhamos essas três frações, é igual a 25 dozeavos. Perfeito? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos a adição entre frações, de modo que nós temos dois tipos diferentes. O primeiro deles é quando a gente trabalha denominadores iguais, e aí você repete os valores de baixo, o valor de baixo, na verdade, né? E soma cada um dos valores que estão em cima. E também nós trabalhamos a adição com denominadores diferentes, onde aqui é um pouquinho mais complicado, pois você tem que calcular o MMC entre os denominadores, depois desse resultado divide por cada denominador e o resultado multiplica com o numerador que está na mesma fração. Após achar os resultados, você irá somá-los e o valor de baixo no final você repete. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.